Meus queridos irmãos, irmãs, amigos queridos, amigas, esta é a segunda mensagem desta série, Canaã, como viveremos após a pandemia. Eu quero convidar você, inicialmente, a abrir a sua Bíblia ou, quem sabe, a acessar um dispositivo eletrônico no livro de Josué. Josué, capítulo 1, eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 9. E gostaria que você acompanhasse atentamente, por favor. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Bendito seja o Senhor por sua palavra, que Ele, por graça e misericórdia, venha falar conosco, venha falar com você, enquanto você ouve aquilo que eu estou falando. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar esta mensagem nesta noite citando um filósofo grego chamado Heráclito. Ele viveu entre 500 e 450 a.C. E ele tem uma frase que eu acho muito interessante e cabível aqui nesse momento. Diz ele: nada é permanente, exceto a mudança. Nada é permanente, exceto a mudança. Eu penso que há muita verdade nessa frase, mas acredito que ela faz muito mais sentido para nós do que para os seus primeiros ouvintes ou leitores. Eu digo isso porque a vida sempre foi dinâmica. A vida não se tornou dinâmica de alguns anos para cá. Não, a vida sempre foi dinâmica. Ou seja, as coisas sempre mudaram. O que aconteceu de algumas décadas para cá é que as coisas começaram a mudar mais rapidamente do que elas mudavam. A gente, de uma década para outra, pode mudar completamente o nosso estilo de viver. A invenção da internet, por exemplo, que aconteceu nos anos 90, potencialmente falando, foi a maior invenção da história da humanidade. É por causa da internet, ou foi por causa da internet, que algumas coisas mudaram muito, e muito rapidamente, nos últimos anos. Vou citar um exemplo para você. Até há alguns anos, nós pegávamos um táxi.
Mas com o advento da internet, agora a gente pega um Uber. A Uber é a maior empresa de transportes do mundo e ela não tem um carro sequer. Então a internet possibilitou essa grande mudança. Não pegamos mais um táxi, agora pegamos um Uber. Antes nós tínhamos aqueles restaurantes chamados de fast food, aqueles restaurantes que para pessoas que estavam com pressa, que queriam comer logo e comer rápido e uma refeição barata. Agora nós passamos do modelo do fast food para o iFood. Agora sequer você precisa sair do local em que você está para que a comida vá até você. Nós passamos também, por causa da internet, do modelo de hotel para o modelo Airbnb, ou seja, agora você não precisa mais alugar um hotel em qualquer lugar do mundo. Você pode, com o seu smartphone, alugar um apartamento, um quarto ou, quem sabe, uma casa inteira em qualquer parte do mundo e normalmente por um preço muito mais barato do que aquele que você usava ou que você pagaria por um hotel. Nós passamos também de um outro modelo, o modelo do mapa, o modelo do guia 4 rodas. Eu me lembro, por exemplo, de ir para São Paulo e tinha ali do meu lado um copiloto que estava ali com um guia em que ele ia contando as ruas naquele mapa para a gente saber onde a gente estava, para a gente conseguir então chegar onde desejava. Agora nós não fazemos mais isso. Nós colocamos no nosso smartphone o lugar que a gente quer chegar e ele vai dar exatamente o horário em que a gente vai chegar naquele destino programado, sem termos que usar qualquer tipo de mapa. E nós temos ainda uma outra mudança que a internet possibilitou, para encerrar aqui os exemplos, a mudança do telefone para o WhatsApp e agora para o Telegram. Então, apesar de estas mudanças estarem acontecendo numa velocidade muito grande, bem embaixo do nosso nariz, nós continuávamos vivendo as nossas vidas normalmente, como se essas mudanças fossem apenas incrementos no nosso estilo de viver. Nós acreditávamos que essas mudanças, por mais radical, por mais revolucionárias que elas fossem, elas seriam apenas incrementos no nosso estilo de vida. A gente continuaria vivendo do jeito que a gente sempre viveu e essas mudanças viriam simplesmente para trazer algum conforto e algumas facilidades e comodidades para nós. Nós não percebemos de cara e no início que essas mudanças, na verdade, estavam nos convidando a uma completa reinvenção do nosso estilo de viver. Nós não percebemos que essas mudanças provocariam ou acarretariam uma completa reinvenção no nosso estilo de fazermos negócios, de trabalharmos, de estudarmos, de viajarmos, de nos comunicarmos e de sermos inclusive igreja. Nós não imaginávamos que isso ia acontecer. Mas isso aconteceu. Nós precisamos nos reinventar como pessoas, nós precisamos nos reinventar como famílias, como igrejas, como empresas, como sociedades, como organizações governamentais e não governamentais. Não foi a pandemia que fez isso. Não foi a pandemia, essas mudanças já estavam em marcha. Foi a internet quem provocou essas grandes mudanças, as principais mudanças que nós provamos nas últimas décadas. Porém, a pandemia de coronavírus trouxe dois elementos muito importantes para o processo. O primeiro elemento é que a pandemia nos fez enxergar que nós precisamos mudar. A pandemia fez todo mundo se reinventar. Nós precisamos nos reinventar. As pessoas precisaram reinventar suas profissões, reinventar seus negócios, as pessoas precisaram reinventar a maneira de se locomover, precisaram reinventar a maneira de estudar, precisaram reinventar a maneira em que cuidariam dos filhos. Nós precisamos reinventar, inclusive, a maneira que nós nos reunimos como igreja. Então a pandemia mostrou para nós a absoluta necessidade, a radical necessidade de mudarmos. O segundo elemento que a pandemia trouxe é que a pandemia acelerou o processo de mudanças. Ora, as pessoas já estavam
há algum tempo trabalhando em home office. Só que era um pequeno grupo de pessoas que trabalhava em home office. A pandemia acelerou esse processo e hoje cerca de 85% das pessoas do planeta que trabalhavam em empresas agora estão trabalhando nessas empresas, mas no sistema de home office. A pandemia acelerou também esse processo no que se refere à educação. Hoje, uma grande parte dos alunos da rede pública e até mesmo das redes particulares, da educação fundamental, do ensino médio e das faculdades e pós-graduação, todo mundo está estudando ou sendo obrigado a estudar a partir de plataformas online. As igrejas passaram a transmitir os seus cultos e as suas reuniões também através de uma plataforma online. Isso já estava acontecendo, só que a pandemia acelerou esse processo. Nós tivemos que fazer isso da noite para o dia. Os professores, os profissionais liberais, os políticos, os juízes, os terapeutas, os pastores, os pais, todo mundo teve que praticamente da noite para o dia, de uma semana para outra, se reinventar e precisou se adequar a essa nova configuração do nosso tempo. No início das medidas que foram adotadas para a contenção da epidemia, ou da pandemia, nós nos perguntávamos, quando tudo vai voltar ao normal? Agora a gente já não se pergunta mais quando é que tudo vai voltar ao normal. A gente já percebeu que as coisas não vão ser mais como elas eram antes. Agora a gente está se perguntando o seguinte: como é que a gente vai viver após a pandemia? Como é que vai ser o novo normal? Há alguns anos a gente olhava para as pessoas na China e no Japão andando de máscaras no centro da cidade e achávamos aquilo talvez assim estranho, né? Talvez um excesso de zelo. Agora o uso de máscaras é um símbolo do novo normal, mas é apenas um símbolo, porque em muitos aspectos, nós vamos entrar agora num novo normal. No pós-pandemia, as coisas não voltarão a ser como eram antes. Nós vamos entrar naquilo que é chamado hoje de o novo normal. Como será esse novo normal? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós só sabemos que será muito diferente. Nós sabemos, por exemplo, que nos próximos 30 anos a vida será muito, mas muito diferente do que é hoje. Só para citar um exemplo para você, isso você vai encontrar, por exemplo, no livro do Yuval Noah Harari, 21 lições para o século 21, em que ele diz, por exemplo, que nós sofremos até agora uma crise de desemprego porque muitas pessoas não têm a especialização necessária para ocupar alguns postos de trabalho. Existem muitas vagas de emprego abertas no mundo, inclusive aqui no Brasil, mas essas vagas são para as pessoas altamente especializadas. Esse escritor vai nos dizer que daqui a 20 anos, muito provavelmente, nós vamos ter um outro tipo de desemprego. Não um desemprego causado porque as pessoas não têm a especialização necessária, mas sim um desemprego causado pela substituição de pessoas altamente especializadas por algoritmo. Exemplo, se hoje um banco paga milhões para que um analista possa fazer o cálculo ou a análise das tendências de mercado para então decidir como o banco vai investir, daqui há 2 décadas ele acredita, por exemplo, que nós vamos ter algoritmos, sistemas de computadores muito sofisticados que serão capazes de fazer isso que uma pessoa faz hoje com muito mais rapidez, com muito mais eficiência. Então teremos uma grande massa de pessoas altamente especializadas e ainda assim desempregadas. Então nós não sabemos exatamente como vai ser esse novo normal. Nós só sabemos que ele vai ser muito diferente do que é hoje. Mas uma coisa nós sabemos, porque uma coisa é certa. E nisso eu acredito que o Heráclito estava equivocado quando ele disse que tudo muda, nada é permanente exceto a mudança. O que é certo,
o que não muda é que, independentemente da configuração que o novo normal nos traga, algumas demandas não mudam. Elas serão sempre as mesmas. Por exemplo, nós continuaremos perguntando pelo sentido da vida. Não importa em que tipo de mundo nós vamos viver após a pandemia. Esta continuará sendo uma antiga demanda com a qual nós teremos que lidar. Qual é o sentido da minha vida? Ainda que cada pessoa tenha que dar um sentido para a sua vida, ainda que não haja um sentido único para a vida de todo mundo, cada pessoa busca o sentido, pelo menos, para a sua vida. Nós não nos contentamos em viver, nós queremos saber por que estamos vivendo. Então, essa é uma antiga demanda que nós vamos continuar lidando com ela no pós-pandemia. E só Deus é capaz de nos ajudar. Só Deus é a fonte de sentido que nós precisamos. Israel foi escravo no Egito durante 430 anos e depois foi liberto. Então o povo de Deus caminhou durante 40 anos pelo deserto. Depois que desses 40 anos, o deserto havia se tornado um lugar normal para aquelas pessoas. Eles estavam acostumados já a montar e desmontar as suas tendas. Eles estavam acostumados a lidar com temperaturas altíssimas durante o dia e um frio terrível à noite. Eles já estavam acostumados e habituados a lidarem com as tempestades de areia. Eles estavam acostumados a lutar contra outros grupos nômades que eventualmente guerreavam contra eles. Israel estava acostumado com as codornizes, estava acostumado com o maná. Israel estava acostumado com a presença de Deus na forma de uma nuvem durante o dia e uma espécie de coluna de fogo, uma nuvem de fogo durante a noite. Ele estava totalmente acostumado com isso, ainda que ele estivesse numa condição muito difícil que era o deserto. Mas aí Deus diz agora para o povo: acabou o tempo de deserto. Acabou o tempo de restrição, acabou o tempo de escassez. Agora vocês vão entrar para um novo estágio na vida de vocês. Vocês vão entrar para um momento pós-deserto. Vocês vão entrar na terra de Canaã. Agora a vida de vocês vai ser muito diferente. Agora a vida em Canaã vai ser diferente. Vocês vão ter uma casa fixa, vocês vão ter rebanhos, vocês vão ter oliveiras, vocês vão ter vinhas, vocês vão ter trigo, vocês vão ter terra para plantar, vocês terão cabras, camelos, vocês terão animais para cuidar e terra para plantar. Vocês vão ter uma vida muito diferente. Canaã agora representa o novo normal para vocês. Se nós entrevistássemos Moisés quando ele estava prestes a ir para junto de Deus, passando então o bastão para o seu sucessor. Se nós entrevistássemos Moisés sobre como seria esse novo normal na terra de Canaã, eu diria que Moisés falaria assim para a gente: olha, vai ser muito diferente. Eu não posso dizer para vocês exatamente como será o novo normal, como é que vai ser a vida em Canaã, a vida após o deserto. Mas eu diria para vocês que vai ser muito diferente. Porém, algumas demandas serão as mesmas. Imagino que Moisés diria isso para nós. Algumas demandas seriam as mesmas. E se nós perguntássemos a Moisés: Moisés, mas quais seriam essas antigas demandas que vão nos acompanhar mesmo quando a gente estiver vivendo esse novo normal, quando a gente estiver vivendo após o deserto, quando a gente estiver vivendo lá em Canaã? Como é que vai ser esse novo normal? Diria que Moisés responderia para a gente algo mais ou menos assim: olha, vocês vão ter uma demanda muito grande por respeito. Vocês vão continuar tendo uma demanda por liberdade. Vocês vão continuar tendo uma demanda por paz, por justiça. Vocês vão continuar tendo uma demanda por amor. Não importa como seja o novo normal, vocês vão ter demandas antigas junto com vocês. Moisés, mas se você pudesse resumir para nós essa demanda, ou essas demandas numa coisa só, qual seria essa grande demanda que nós vamos ter nesse novo normal? Eu penso que Moisés diria para a gente o seguinte: olha, vocês no novo normal continuarão tendo a demanda de
viver uma vida da qual vocês não venham a se arrepender. Vocês continuam tendo a demanda de viver uma vida que vale a pena. Vocês continuam tendo essa demanda, essa necessidade existencial de viver sem se arrepender. Essa demanda estará com vocês em Canaã, nesse novo normal. E só Deus pode ajudar vocês a viverem assim. E se a gente insistisse e dissesse para Moisés, uma última pergunta. Como é que você define esse novo momento na terra de Canaã? Esse novo normal? Eu penso que Moisés falaria algo mais ou menos assim para nós. Vocês vão viver num novo normal com antigas demandas. É isso aí. Novo normal, antigas demandas. Esse o tema que eu quero propor para a nossa reflexão aqui nessa noite. Novo normal, velhas demandas. A vida após a pandemia será muito diferente, mas nós continuaremos a ter as mesmas demandas. Nós vamos continuar demandando respeito, paz, justiça, amor, fraternidade, generosidade, companheirismo, confiança, relacionamentos, vida com Deus. Nós continuaremos demandando essas coisas. Nós não sabemos como será o novo normal, assim como Israel não sabia como seria o novo normal. Mas nós podemos aprender com eles sobre as velhas demandas. As demandas que eles tinham para viver bem em Canaã. Nesse novo momento da história do povo, no momento após o deserto. São as mesmas demandas que nós temos hoje para vivermos no momento pós-pandemia. Na verdade, a demanda ou as demandas podem ser reunidas para efeitos didáticos aqui nessa reflexão. As nossas demandas podem ser reunidas numa que é fundamental. Como viver de um jeito do qual não vamos nos arrepender. Essa é uma demanda fundamental. Não importa a configuração que o futuro nos apresente. Essa demanda que é antiga, desde que o ser humano pisou na face da terra. Essa demanda nos acompanha. Como eu posso viver de um jeito que eu não me arrependa? Essa era uma antiga demanda para Israel, entrando em Canaã. Essa é uma antiga demanda para nós, entrando no novo normal pós-pandemia. Deus ajudou Josué e ao povo de Israel a viver assim, a viver de um jeito que eles não se arrependeriam. Eu penso que Ele pode e quer nos ajudar a viver assim também. Nesse novo normal em que lidamos com demandas antigas, como é que nós podemos viver sem nos arrepender? Primeiro conselho que Deus dá para Josué e para o povo e consequentemente para nós é o seguinte: ouvir a voz de Deus. Se queremos viver nesse novo normal com demandas antigas, sem nos arrependermos, vivermos bem nesse novo momento, o primeiro conselho da palavra de Deus para nós é esse: ouvir a voz de Deus. Josué é um dos personagens mais importantes da história do povo de Deus. Mas assim como pouca gente se lembra quem foi o sucessor de Winston Churchill como primeiro-ministro do Reino Unido, poucas pessoas se lembram de que Josué foi o sucessor de Moisés. Não é fácil ser o sucessor de um grande líder, mas essa era a missão da vida de Josué. O versículo 1 do texto que eu li no início diz o seguinte: Josué, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. O pálido ponto azul
Este é o título do livro escrito por Carl Sagan, em que ele, após descrever a nossa insignificância em relação à grandeza do universo, nos apresenta uma fotografia tirada por uma sonda espacial que foi lançada em 1977, a Voyager 1. Essa foto foi tirada na periferia, por assim dizer, do sistema solar. E essa foto apresenta o planeta Terra como um pequeno grão de areia na cor azul pálida. Então, Sagan diz o seguinte: olha o que somos. Fazemos parte do sistema solar, que por sua vez faz parte de uma galáxia, a Via Láctea. Só em nossa galáxia há cerca de 100 bilhões de estrelas. E há no universo cerca de 100 bilhões de galáxias. Quando nós pensamos na grandeza do universo, nós ficamos em estado de espanto e maravilhamento. Se nesse estado de espanto e maravilhamento nós nos voltarmos para esse capítulo 1, versículo 1 de Josué, nós vamos ficar mais boquiabertos ainda, porque aqui se diz que o Criador de todas as constelações, de todos os planetas e galáxias, se dirigiu a um ser humano específico e assustado. O Criador de todo esse universo se dirigiu a um habitante desse pálido ponto azul e falou com ele. Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Josué tinha então um grande desafio diante de si. E nesse momento em que ele tinha um grande desafio diante de si, ao conduzir o povo para o novo normal, ele ouviu a voz de Deus. Era um novo normal, mas as demandas, em especial a demanda de viver sem se arrepender, era antiga e continuaria com Josué e com o povo. Então, para ele conseguir viver sem se arrepender nesse novo normal que trazia uma demanda antiga, ele ouviu a voz de Deus. Qual é a relevância ou a importância disso? Sinceramente, eu não sei mensurar. Mas uma coisa eu sei: não há nada que nos ajude mais a lidar com as dúvidas, a suportar o ataque de adversários, a vencer as crises de desânimo e caminhar com senso de propósito e direção do que a convicção de que Deus falou conosco pessoalmente. Quando você sabe que Deus se dirigiu a você e falou com você, ou que Deus está se dirigindo a você e falando com você, você caminha firmemente enfrentando o que tiver que enfrentar, sabendo que você está andando sob a direção de Deus. Deus fala com você constantemente? Você pode dizer que ouve a voz de Deus constantemente, regularmente? Sim, que bom. Obedeça aquilo que Deus tem dito a você. Mas se você me ouve nesse momento e você diz assim: olha, eu não sei se Deus fala comigo. Aliás, não sei se Deus já falou comigo de alguma maneira que seja clara. Aí eu quero perguntar para você: será que você deseja realmente que Deus fale com você? Esse é um ponto muito importante. Muitas pessoas nunca ouviram Deus porque nunca realmente desejaram ouvir a Deus. Há pessoas que querem que sempre os outros confirmem aquilo que elas querem ouvir. E querem que Deus também confirme aquilo que elas já têm dentro de si como resposta. Elas não querem ouvir Deus, elas querem ouvir uma confirmação para aquilo que elas mesmas pensam ou desejam.
Se não desejarmos ouvir a voz de Deus, nós não ouviremos a voz de Deus. Nesse novo normal, nós temos uma demanda que é antiga: viver sem se arrepender. Nós queremos viver sem nos arrepender da vida que vivemos. Isso só é possível, em primeiro lugar, se nós formos capazes de ouvirmos a voz de Deus. A principal forma que Deus usa para falar conosco é influenciando os nossos pensamentos. Normalmente Deus fala conosco, geralmente, embora Ele possa nos falar de diversas maneiras, geralmente Deus fala conosco influenciando os nossos pensamentos a partir de uma ou numa determinada direção. E aí Deus pode usar, e Ele principalmente usa isso, a Bíblia, para influenciar os nossos pensamentos. Mas Deus também pode usar pessoas para influenciar os nossos pensamentos. Deus pode usar acontecimentos e circunstâncias para influenciar os nossos pensamentos. Mas Deus normalmente se dirige a nós, Deus fala conosco, influenciando os nossos pensamentos. Se você quer ouvir Deus, preste atenção nos seus pensamentos recorrentes. Peça a Deus que fale com você. Peça a Deus que te ajude a não desprezar aquilo que Ele vem trazendo a você através da influência direta do Espírito Santo de Deus nos seus pensamentos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus dá testemunho ao nosso espírito. Mas o Espírito de Deus, que é todo-poderoso, Ele faz isso de uma maneira tão delicada, tão delicada, tão delicada, tão delicada, que nós podemos não perceber. Por que Ele faz de maneira delicada? Porque se Ele vier com todo o poder, fazendo estrondo dentro de nós não suportamos. Então Ele precisa se aproximar de nós e falar conosco de uma maneira bem delicada. Mas aí corremos o risco de desprezarmos esse vento suave, como aquele vento que Elias percebeu e então ouviu a voz de Deus. Houve um terremoto, mas Deus não falou com Elias. Houve um vendaval e Deus não falou com Elias. E houve uma saraivada e Deus não falou com Elias. E vem um fogo e Deus não falou com Elias. E de repente vem um vento tranquilo. E Elias ouviu a voz de Deus. O Espírito de Deus vem assim. A Bíblia diz que o Espírito é como o vento. Ele vem de maneira tranquila, suave, invisível, mas você percebe o efeito dele. E ele influencia o nosso pensamento. É preciso ouvir a voz de Deus, se nós queremos viver no novo normal sem nos arrependermos. Em segundo lugar, nós precisamos identificar o nosso chamado. Você precisa identificar o seu chamado, ouvir a voz de Deus e identificar o seu chamado. Versículo 2: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Veja que coisa extraordinária. Há 500 anos, o povo de Deus esperava a promessa que Deus havia feito. O povo esperava o cumprimento dessa promessa, de que eles viveriam na terra de Canaã. E Josué é o homem que Deus chamou para concretizar essa promessa. Deus chamou Josué para uma tarefa específica: tomar posse da terra de Canaã. E quando nós lemos o livro todo de Josué, nós constatamos que Josué respondeu fielmente o seu chamado. Brevemente aqui, simplesmente para você compreender
que Josué cumpriu o seu chamado. O livro de Josué está dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 12, nós temos a conquista da terra. Depois do capítulo 13 ao capítulo 22, melhor dizendo, nós temos a distribuição da terra entre as 12 tribos de Israel. E depois capítulo 23 e capítulo 24, nós temos Josué convidando o povo a renovar a aliança com Deus. Assim como Moisés fizera no final da sua vida, agora Josué está fazendo no final da sua vida, convidando o povo a renovar a aliança, convidando o povo a não desistir de viver do jeito que Deus o chamou para viver. Josué cumpriu o seu chamado. Quando nós lemos aqui, no texto meu inicial de Josué capítulo 1, de 1 a 9, quando lemos o versículo 3 e o versículo 4, nós descobrimos a geografia dentro da qual Josué vai atuar. Existe um raio de ação dentro do qual Josué vai atuar. Veja que interessante, Deus não mandou Josué para a Índia, Deus não mandou Josué para a China, Deus não mandou Josué para o Egito, Deus mandou Josué para a Palestina. E aí ele diz: Josué, essa é a geografia da bênção, esse é o raio de ação em que você atuará, é aqui que eu vou abençoar você, é dentro dessa esfera que você vai responder o seu chamado. Versículo 3: como eu prometi a Moisés, todo lugar em que puserem os seus pés eu darei a você. Primeira coisa interessante, todo lugar em que pisar o seu pé ou os pés de vocês, dentro dessa geografia que eu estou estabelecendo para você. Não adianta você pisar na China, na Índia ou no Egito, não é lá que eu vou te abençoar, Josué. Eu estou te chamando para uma coisa específica, obedeça ao chamado que eu tenho para você dentro dessa geografia. E enquanto você estiver obedecendo ao meu chamado dentro dessa geografia, eu estarei com você e eu vou abençoar você. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Essa é a geografia na qual Josué atuaria. É aqui, Josué, que você precisa responder ao seu chamado. Josué recebeu um chamado específico de Deus para atuar numa esfera específica, num momento específico. E é muito interessante pensarmos nisso, no chamado específico de Deus para a nossa vida, porque o próprio Jesus teve um chamado específico. Quando nós olhamos para João capítulo 17, versículo 4, é dito o seguinte, Jesus dizendo: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Veja que coisa interessante, aquele que podia fazer todas as coisas, ora agora ao Pai dizendo: Pai, eu completei a obra que me deste para fazer. Havia uma coisa específica, Pai, que eu fui chamado para fazer. Então, se o próprio Jesus, que poderia fazer todas as coisas, aquele que tinha potencial para fazer todas as coisas, ele fez uma coisa específica, muito mais nós somos chamados para fazermos coisas específicas. Qual é o chamado específico de Deus para a sua vida? Há um chamado que é geral. Deus chamou a mim e a você do mesmo jeito, que num sentido geral. Ele nos chamou para seguirmos a Jesus, para aprendermos o jeito de viver de Jesus. Ele chamou a mim e chamou a você. Mas aí depois que nós estávamos seguindo a Ele, Ele foi nos mostrando, e Ele vai nos mostrando, que Ele quer que nós nos engajemos em áreas específicas, em situações específicas, em circunstâncias específicas, naquilo que Ele mesmo já está fazendo. Porque veja bem, Josué, você vai levar esse povo para herdar a terra que eu dou aos filhos de Israel. Veja que Josué é chamado por Deus para uma coisa específica, mas o chamado de Josué é para participar daquilo que Deus está fazendo, da mesma forma com você.
Deus está atuando no mundo. E aí, à medida que nós recebemos e aceitamos e respondemos ao chamado para seguir Jesus, pouco a pouco nós vamos discernindo formas específicas de nos engajarmos naquilo que Deus está fazendo, nas circunstâncias, na geografia em que nós atuamos. Tem pessoas que não vivem com uma consciência de chamado, ela vive simplesmente com a consciência de que precisam desfrutar a vida. Ela não vive com a consciência de que ela precisa responder a um chamado. Na vida, ela vive com a consciência de que ela precisa desfrutar a vida. E é uma pena que ela não tenha todos os recursos necessários para desfrutar a vida do jeito que ela gostaria. Eu penso que algumas dessas pessoas que pensam assim, que o importante é desfrutar a vida, eu penso que se, por exemplo, no final do ano elas jogassem na Mega Sena e ganhassem o prêmio lá de 150 milhões, eu penso que elas passariam o resto da vida viajando, comendo churrasco e fazendo compra no shopping. Porque o objetivo delas na vida é simplesmente desfrutar a vida. Eu quero desfrutar o bom e o melhor que a vida pode dar. Não há nenhum mal em desfrutar o bom e o melhor que a vida nos dá. Não há nenhum mal em querer desfrutar a vida, em querer ter prazer na vida, em fazer coisas bacanas e legais que agradam a gente. Não há nenhum mal nisso. Eu só não posso reduzir a minha vida à perspectiva do desfrute. Eu preciso entender que eu não fui chamado meramente para desfrutar a vida, mas eu fui chamado para responder um chamado de Deus enquanto desfruto a minha vida, enquanto vivo a minha vida. Enquanto você vive a sua vida, o que ou quem está recebendo o melhor de você? Não se iluda, você está investindo a sua vida em alguma coisa. Há uma causa que está levando o melhor de você. Existem circunstâncias, existem projetos, existem ideias, existem coisas, pessoas que estão levando o melhor de você. Aquilo no que você está investindo o melhor de você vale a sua vida. É para isso que Deus te chamou. Talvez você pergunte assim, mas pastor Edson, como é que eu posso discernir o meu chamado? Como é que eu posso discernir o meu chamado? Bem, eu vou propor aqui algumas perguntas que podem te ajudar. Primeiro, pergunte-se, o que faz o meu coração arder? Quando você se levanta da cama e quando você vai vivendo o dia a dia, que tipo de notícias que faz o seu coração arder? Que tipo de coisas que você vê no dia a dia que fazem o seu coração arder? Que tipo de causa que encanta você? Que tipo de causa, que tipo de ideia, que tipo de circunstância, que situação que toca um sininho lá dentro de você? Que tipo de coisa que mexe com você a ponto de você sentir as suas entranhas se revolvendo? Que tipo de coisa que faz o seu coração arder e faz você pensar, ai, se eu pudesse me dedicar somente a isso? Essa é uma pergunta importante de fazer. Uma primeira pista para identificar o nosso chamado é aquilo que faz o nosso coração arder, porque o nosso coração arde na presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, ou quando estamos interagindo com a presença de Deus em dadas circunstâncias, nós sentimos o nosso coração arder de alguma forma. Segunda pergunta é, o que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Talvez o que você sabe fazer é consertar bicicleta, consertar carro. O que você sabe fazer é cuidar de jardim. O que você sabe fazer é cozinhar, fazer bolo. O que você sabe fazer é ouvir pessoas, trabalhar com madeira. O que você sabe fazer é pintar uma casa. O que você sabe fazer é ajudar as pessoas com planejamento. O que você sabe fazer é aconselhar pessoas. Eu não sei o que você sabe fazer. O que você sabe fazer é dar uma aula. O que você sabe fazer? Então faça um inventário daquilo que você sabe fazer e que seriam coisas que poderiam ser usadas para servir ao outro, para servir ao mundo, para tornar esse mundo melhor, para ser um canal de manifestação do reino de Deus. Uma terceira pergunta que você pode fazer é o seguinte: na geografia em que eu atuo, nesse meu raio de ação, nessa escola, nessa empresa, nessa família, nessa igreja, nessa vizinhança em que eu vivo, nessa rua, nessa cidade em que eu atuo, em que eu vivo, o
que precisa ser feito? Porque às vezes há coisas que fazem o seu coração arder e você sabe fazer, mas não são coisas que precisam ser feitas. Então eu preciso buscar aquela coisa que faz o meu coração arder, que eu sei fazer, mas que é uma coisa que precisa ser feita. E uma quarta pergunta é: o que pode ser feito? Porque às vezes o seu coração arde, você sabe fazer, precisa ser feito, mas aquilo não pode ser feito naquele momento. E é Vitor Hugo quem diz que não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Não adianta você querer fazer a coisa certa do jeito certo, mas no momento errado. Então é preciso esperar o tempo certo de fazer e buscar o jeito certo de fazer. O que faz o seu coração arder? O que você sabe fazer? O que precisa ser feito? O que pode ser feito? Essas perguntas podem te ajudar a discernir o seu chamado. Talvez o seu chamado tenha a ver com o trabalho diário que você faz. Talvez você seja professor, talvez você seja advogado, dono de casa, dona de casa, ou dono de casa também, por que não? Talvez o seu trabalho seja um mecânico, contador, ou trabalhar no escritório, não sei qual é o seu trabalho. Pode ser que o seu chamado tenha a ver exatamente com o seu trabalho diário. Talvez não. Talvez o chamado de Deus tenha a ver com algo que você faz fora do seu ambiente de trabalho. Então pergunte para Deus. Pergunte para Deus. Converse com Deus sobre isso. Jesus, o seu chamado tem a ver com aquilo que eu faço para sobreviver? Ou aquilo que eu faço para sobreviver é só mesmo para eu sobreviver, enquanto eu posso então desenvolver o meu chamado? Deus não quer que você trabalhe simplesmente para ganhar dinheiro. Deus quer que você trabalhe para você sobreviver e você ter como viver com o máximo de conforto possível, mas que você não reduza a sua vida a isso. Deus quer que você tenha com que viver, para que então você consiga responder ao seu chamado. Nessa semana eu estava conversando com uma professora aposentada e ela estava me dando um testemunho sobre algo relacionado ao que eu estou dizendo aqui para vocês. Ela me disse assim: Pastor Edson, eu comecei a orar a Jesus nessas últimas semanas da pandemia, e dentro do meu círculo de relacionamentos, ligado a pessoas da igreja que eu participo, eu comecei a... fiz uma lista de pessoas que eu gostaria de abençoar de alguma forma. E eu não sei fazer muita coisa. O que eu sei fazer é costurar e fazer bolo, fazer algum tipo de comida. Então eu comecei a pensar assim: Deus, eu quero fazer alguma coisa para cada uma dessas pessoas. E essa pessoa então disse que estava pensando numa pessoa da nossa igreja que já é idosa e que vive só e que talvez precisasse de alguém para estar junto. Então parece-me que ela decidiu fazer um bolo para levar para essa pessoa, mas ela não tinha feito ainda. E aí foi interessante que quando essa pessoa saiu de casa, ela se encontrou com a pessoa para quem ela gostaria de levar o bolo no outro dia. Ela descobriu que essa pessoa estava a pé, que ia andar uma longa distância para pegar o ônibus para então ir para a sua casa. Então ela encontrou essa pessoa e naquele momento ela sentiu o coração arder e disse assim: você não queria abençoar a vida dessa pessoa? Pois bem, eis aí a sua oportunidade. Então ela deu uma carona para essa pessoa, levou essa pessoa onde ela tinha que ir e depois levou essa pessoa à sua casa. Nós precisamos identificar o nosso chamado. Pode ser que o nosso chamado seja para fazermos coisas simples. Você não tem que se preocupar com a abrangência. Você tem que se preocupar com a profundidade da sua obediência, porque a abrangência do seu chamado é coisa que fica nas mãos de Deus. Seja fiel e deixe os resultados nas mãos de Deus. Em terceiro lugar, nesse novo normal, nós lidamos com demandas antigas, e uma demanda fundamental é: como eu posso viver sem me arrepender nesse novo normal? Eu penso que você precisa ouvir a voz de Deus, identificar o seu chamado e, em terceiro lugar, obedecer às Escrituras. Obedecer às Escrituras. Josué, capítulo 7,
A parte B e o versículo 8 nos diz o seguinte: tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você vai ser bem-sucedido. Veja bem, Josué, você e o povo querem viver bem nesse novo normal, não querem? Mas existe uma demanda que vocês precisam lidar com ela. Vocês precisam atender a uma demanda que é muito antiga, que é como viver sem se arrepender. Nesse novo normal, essa demanda continuará com você e com vocês. Como é que vocês vão atender a essa demanda nesse novo normal? Obedecendo às Escrituras. Josué, você quer ser bem-sucedido, você quer prosperar, não quer? Então tem 3 verbos aqui muito importantes. Você precisa meditar, você precisa obedecer e você precisa falar. Obedecer, meditar e falar. Meditar, falar e obedecer, não importa a ordem. 3 verbos: obedecer à lei de Deus, a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Meditar é manter na mente, manter vivo no pensamento. E falar do livro da lei. Não tem como falar se nós não formos capazes de ler as Escrituras. O que Deus está convidando Josué e o povo aqui a fazer é o seguinte: Deus está convidando a esse povo, e especificamente Josué, a imergir seus pensamentos e imaginação nas Escrituras. Em tempos de crise, de fake news e de uma certa histeria e incerteza coletiva, nós precisamos banhar a nossa mente e o nosso coração nas Escrituras. A nossa visão, os nossos ouvidos e a nossa boca precisam estar encharcados com a palavra de Deus. Nós precisamos viver a nossa espiritualidade a partir dessa dinâmica, que é meditar nas Escrituras, obedecer às Escrituras e falar a partir das Escrituras. O que eu estou tentando dizer é que a nossa leitura da Bíblia tem que ser interpelativa, ou seja, é impossível ler a Bíblia profunda e corretamente sem ser afetado por ela. A leitura da Bíblia tem que nos prender por dentro. Quando lemos a Bíblia só para buscarmos soluções imediatas, para nos consolarmos quando estamos aflitos, nós nos prendemos por fora. Ou seja, só nos prendemos à Bíblia e aquilo que ela está dizendo enquanto duram as circunstâncias que nos levaram à Bíblia. Não basta ler a Bíblia, como eu tenho dito aqui, constantemente. É preciso deixar que a Bíblia nos leia enquanto nós a lemos. Isso significa dizer que a Bíblia devidamente interpretada, devidamente lida e interpretada, tem a prerrogativa e a capacidade de dizer quem nós somos. A Bíblia é capaz de contar a nossa verdadeira história como pessoas e como humanidade. A Bíblia é capaz e ela pode nos orientar sobre como vivermos de forma sábia e bem-sucedida em qualquer tempo ou lugar. A Bíblia, as palavras da Escritura, são capazes de nos trazer uma direção segura, são capazes de nos trazer clareza para que nós vivamos de forma bem-sucedida, para que nós vivamos sem nos arrepender nesse novo normal. A palavra de Deus pode nos dar isso. Quando nós lemos a Bíblia corretamente e obedecemos aos seus mandamentos, ela nos coloca em contato com 2 coisas fundamentais para as nossas vidas, e especialmente em tempos de crise. Nós precisamos dessas coisas, e essas coisas são a presença de Deus e a promessa de Deus. Eu quero que você observe aí no seu texto que 3 vezes Deus vai falar com Josué. Versículo 6, seja forte e corajoso. Versículo 7, somente seja forte e muito
corajoso. E versículo 9, seja forte e corajoso. Veja que interessante. Josué, seja forte e corajoso. Eu sei que você está assustado. Eu sei que esse novo normal, eu sei que aquilo que virá depois de tudo isso, de certa forma assusta você. Eu sei que você tem uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Eu sei que, portanto, você está receoso de não dar conta do recado. Mas eu vou instar com você, Josué, Deus diz, seja forte e corajoso. Pastor, mas como é que o Josué vai ser forte e corajoso numa circunstância como aquela em que ele está vivendo? Josué ainda está vivendo a dor da perda do seu líder e mentor. Josué está vivendo agora sob o peso da responsabilidade de liderar aquele povo e ser o sucessor de Moisés. Josué está experimentando uma certa desprontidão, um certo despreparo. Josué se sente despreparado para aquilo que ele tem que enfrentar. Como é que Josué vai ser forte e corajoso numa circunstância como esta? Deus nunca nos pede aquilo que nós não podemos fazer, ou Deus nunca nos chama para experimentar aquilo que nós não podemos experimentar. Se Deus está dizendo que Josué poderia ser forte e corajoso, é porque Josué poderia ser forte e corajoso. Como é que ele seria? Obedecendo às Escrituras, meditando nas Escrituras e falando das Escrituras. Deus queria que a mente de Josué estivesse encharcada com as Escrituras. A W. Tozer fala algo muito interessante a respeito disso. Ele diz o seguinte: no que é que você pensa quando você não está pensando em nada? Quando você não tem o compromisso ou a obrigação de pensar em nada, para onde viajam os seus pensamentos? O que ocupa o seu pensamento nesse momento em que você não tem a obrigação de pensar em nada? Quando Deus diz aqui para Josué, medite nas Escrituras, é isso que Deus quer de Josué. Deus quer que o seu pensamento esteja cheio das Escrituras. Quando Josué não tivesse que pensar em nada, que o seu pensamento fosse inundado pelas metáforas, pelas ideias, pelos princípios, pelas imagens das Escrituras. Medite, obedeça e fale das Escrituras. Por que isso poderia tornar Josué forte e corajoso? Porque isso colocaria Josué em contato com a presença de Deus. Veja, o versículo 5, a parte B do versículo diz o seguinte: assim como eu fui com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Veja que coisa fantástica. Assim como eu estive com Moisés, assim como eu fui presente com Moisés, eu serei presente na sua vida. Então Josué precisava se lembrar que Deus tinha estado com Moisés, mas não só com Moisés, Deus tinha estado com ele mesmo, Josué. Josué fora escravo no Egito e Deus estivera com ele no Egito. Josué, Deus estava lembrando a ele: eu estive com você na guerra contra Seom, rei dos amorreus. Josué, eu estive presente com você na guerra contra Og, rei de Bazã. Josué, eu estive com você quando seus irmãos falaram em apedrejar você e Calebe. Há 40 anos atrás, quando vocês vieram espiar essa mesma terra, que agora eu convido você, que eu chamo você a liderar o povo para possuí-la. Eu estive com você quando eles queriam matar você, Josué. Eu estive com você na noite fria e no sol escaldante do deserto. Então, Josué, olhe para as experiências passadas e note que eu estive com você. E se eu estive com você, você tem subsídio suficiente para saber que eu estou com você. Ser forte e corajoso. Eu estarei com você onde quer que você andar. Deus está dizendo o mesmo a nós hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Deus está dizendo a mim e a você: olha
Olhem para trás. Eu estive com José, eu estive com Maria, eu estive com Pedro, eu estive com Paulo, eu estive com Lutero, eu estive com Calvino, eu estive com Francisco de Assis, eu estive com Dietrich Bonhoeffer, eu estive com Martin Luther King, eu estive com Henry Nouwen, com Thomas Merton, eu estive com todas essas pessoas ao longo da história. Eu estive com a humanidade, não só com pessoas, mas também com a humanidade. Na peste negra, eu estive com a humanidade na gripe espanhola, eu estive com a humanidade em todos os combates e conflitos que essa enfrentou, eu estive com a humanidade na Primeira Guerra Mundial, eu estive com a humanidade na Grande Depressão dos anos 30, eu estive com a humanidade na Segunda Guerra Mundial. Meus filhos, minhas filhas, essa é a palavra de Deus para nós. Olhem para as experiências passadas e notem que eu estive com vocês. Então eu não vou abandonar vocês nesse novo normal. Por mais que ele possa trazer desafios terríveis e grandiosos para vocês. Hudson Taylor, que foi um missionário na China durante muitos anos, ele serviu naquele país e ele tem uma frase que eu acredito que é é uma frase lapidar a esse respeito. Ele diz assim: todos os gigantes da fé que fizeram grandes coisas para Deus foram homens comuns que se estribavam apenas no fato de que Deus estava com eles. Por que é tão importante lermos e obedecermos às Escrituras? Porque ao lermos e obedecermos às Escrituras, nós entramos em contato com a presença de Deus. Nós entramos em contato com o fato de que Deus está presente na história como um todo, e não só na história como um todo, mas na nossa história em particular. Um segundo elemento que a leitura e a meditação e o falar das Escrituras nos coloca em contato é a promessa de Deus. Quando o assunto é promessa, nós vivemos um tempo interessante, por assim dizer. A maioria de nós já sofreu a amarga experiência de acreditar numa promessa falsa. Quem de nós aqui nunca foi enganado confiando numa promessa falsa? Certamente você já deve ter caído naquela situação em que o comerciante prometeu a você um benefício que o produto, no final das contas, não oferecia. Você também pode ter caído, ou conhece alguém que caiu naquela situação em que o cliente comprou alguma coisa, mas não pagou, prometeu que pagaria, mas não pagou. Você pode ter, infelizmente, experimentado aquela situação em que você programa durante anos, às vezes, uma viagem de férias com a sua família, e a agência de viagens promete um monte de coisa para você, e quando você chega lá no local para então desfrutar da sua viagem dos sonhos, você descobre que ali está começando, na verdade, o seu pesadelo. Por que isso acontece? Porque as pessoas não cumprem promessas, muitas vezes. Por que nós sofremos quando alguém quebra uma promessa? Porque quando nós guardamos uma promessa, a promessa também nos guarda de alguma forma. Quando uma promessa é quebrada, então, nós também somos quebrados de alguma forma. Sofremos quando as promessas são quebradas, porque as promessas viabilizam a nossa vida. As promessas funcionam como uma estrutura para a nossa vida. Como assim? O futuro é imprevisível. Mas nós precisamos de certa previsibilidade para vivermos. Se a cada dia que nós acordássemos, nós tivéssemos que inventar a roda, nós não pudéssemos contar com certa previsibilidade. Se a gente acordasse e o local de trabalho nosso não estivesse lá, se o nosso carro não estivesse lá, se as pessoas com quem a gente trabalha não estivessem lá, se as coisas que a gente precisa para fazer o nosso trabalho não estivessem lá, a vida seria impossível. Então nós precisamos de certa previsibilidade para viabilizar a nossa vida. E uma promessa é importante justamente por isso, porque a promessa traz a garantia de que as coisas serão previsíveis, as coisas podem ser previstas, que eu posso pensar hoje sobre uma coisa que vai acontecer daqui a 5, 10 dias, ou quem sabe 5, 10 anos, e as coisas vão continuar daquele jeito porque há uma promessa envolvida.
Uma ilustração disso são os votos conjugais. Nós não sabemos tudo que sentiremos no futuro. Nós não sabemos tudo que pensaremos ou seremos no futuro. Por isso nós fazemos votos, isto é, nós fazemos promessas. Então nós dizemos para o nosso cônjuge, olha, é provável que o meu pensamento vá mudar. É provável que o meu sentimento vá mudar. É provável que eu também vá mudar, porque afinal de contas o futuro é incerto e a vida é dinâmica e as coisas mudam. O que é garantido mesmo é que a mudança sempre acontece. Então eu quero te prometer, hoje, que aconteça o que acontecer, eu estarei ao seu lado. Só assim o casamento é possível. Se nós pudermos prometer e reafirmar essa promessa dia a dia, que aconteça o que acontecer no futuro, mude o que mudar, mudemos de que forma for, nós queremos continuar ao lado daquela pessoa com quem a gente decidiu fazer uma jornada juntos. Sem isso, não dá para viver. É isso que Josué está aprendendo aqui. Deus está dizendo para ele, Josué, versículo 5, ninguém vai resistir você em todos os dias da sua vida. Meus irmãos, veja o que significa isso. Josué vai ser o comandante de um exército. E aí Deus está dizendo para Josué o seguinte, Josué, ninguém vai resistir você durante todos os dias da sua vida. Ninguém vai ser páreo para você, Josué, porque eu estou com você e eu estou prometendo isso. Veja bem, não é que Josué teria vida fácil. O texto disse para nós que Josué vai ter que atravessar o Jordão. E daqui a alguns dias nós vamos falar sobre isso. Josué vai ter que atravessar o Jordão. E isso por si só já seria uma dificuldade. Você vai ter lutas. E muitas lutas, Josué. Você vai ter que travar guerras, batalhas terríveis. Nem sempre você vai ter dias tranquilos, Josué. Pode ser que você perca pessoas, pode ser que você seja ferido, mas uma coisa é certa, Josué, ao meu lado você será vitorioso, ou seja, no novo normal o mal continuará presente, mas ele não vai te ferir de maneira irreparável. Então é preciso obedecer à palavra de Deus justamente por isso, meditar na palavra de Deus, mergulhar nosso pensamento, nossa imaginação na palavra de Deus, obedecer e falar da palavra de Deus, porque na medida em que fazemos essas três coisas, nós vamos entrando em contato com a presença e a promessa de Deus. E quem está movido pela presença e pela promessa de Deus, quem está embasado na presença e na promessa de Deus, quem está revestido com a consciência da presença e a convicção e a esperança da promessa de Deus, consegue viver corajosamente. Nós estamos entrando, meus irmãos e minhas irmãs, naquilo que tem sido chamado de o novo normal. Mas algumas demandas antigas vão continuar conosco. Mesmo depois da pandemia, nós vamos continuar lidando com algumas demandas antigas. Uma em particular é esta: como viver e não se arrepender. Israel também estava entrando num novo normal. E Deus advertiu a esse povo de que algumas demandas, e uma em particular, continuaria com eles. Eles teriam que lidar com essa demanda. Em particular, essa demanda. Vocês precisam continuar aprendendo a viver sem se arrepender. Como é que isso foi possível para eles? Como é que isso é possível para nós? Primeiro, é preciso ouvir a voz de Deus para que nós recebamos direção. É preciso identificar o nosso chamado e respondê-lo com fidelidade. É preciso obedecer às Escrituras para viver corajosamente, baseados na presença e na promessa de Deus. Que Deus te abençoe, para que assim seja, em nome de Jesus. Amém.